Não esqueça! Inscreva-se no canal Transformados pela Palavra e ative o sininho para receber todas as novidades. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a levar essa mensagem ainda mais longe. Juntos, espalhamos a palavra. Imagine dedicar sua vida inteira a um caminho, apenas para descobrir o que estava errado. Imagine perseguir pessoas em nome de Deus, apenas para perceber que, na verdade, estava lutando contra ele. Isso aconteceu com Paulo. Mas o que fez um dos maiores perseguidores da igreja se tornar seu maior defensor? E por que ele escreveu uma carta tão forte e urgente aos cristãos da Galácia? O problema era grave. As igrejas estavam sendo enganadas por um falso evangelho. O que estava no jogo não era apenas uma doutrina, mas a própria liberdade que Cristo trouxe. Nesta carta, Paulo não apenas defende sua autoridade apostólica, mas traz uma mensagem que ecoa até hoje: não troque a graça de Deus por regras e tradições humanas. Se você busca a verdadeira liberdade em Cristo, precisa conhecer essa carta. Prepare-se para descobrir como Gálatas corteses as correntes do legalismo e trouxeram uma revolução de liberdade. Vamos ler Gálatas. Com comentários nunca ouvidos. Agora que você entendeu a importância dessa carta, vamos mergulhar juntos no capítulo 1. Mas não será uma leitura comum. Prepare-se para comentários que vão abrir seus olhos e transformar sua visão do Evangelho. Vamos explorar verdades que talvez você nunca tenha percebido antes. Você está pronto? Então, vamos começar. Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo, e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo defendia sua convocação apostólica, especialmente contra os judaizantes, que questionavam sua chamada ministerial, como missionário e mensageiro de Cristo, devido ao fato de ele não pertencer ao primeiro grupo apostólico que caminhou com Jesus pelas terras da Palestina. Por isso, fazia questão de apresentar suas credenciais, chamado por Cristo para ser seu embaixador em missões evangelísticas. A ressurreição de Jesus é a afirmação mais importante da fé cristã. E, como Paulo havia visto o Cristo ressurreto, e recebido dele a delegação missionária e o poder espiritual para ministrar, tinha as qualificações necessárias para exercer o apostolado. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, essa era uma carta circular dirigida a várias igrejas para instrução e edificação do povo de Deus. Paulo se refere aqui à província romana da Galácia, região ao sul da Ásia Menor, incluindo as igrejas de Antioquia, Listra e Derbe, lugares que percorreu em sua primeira viagem missionária. Graça seja a vós e paz da parte de Deus o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai, a quem seja glória para sempre e sempre. Amém. Paulo reafirma o cerne do Evangelho, a morte expiatória de Cristo em nosso lugar, cujo poder nos tira das garras desse sistema mundial corrupto e corruptor, e nos posiciona no reino de Deus. O atual período da história mundial é marcado pela iniquidade, ao contrário da era do porvir, o momento mais importante da era messiânica, que, em breve, chegará de forma repentina. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam, e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele anátema. Como já vô-lo dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho além do que recebestes, que ele seja anátema. Pois, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Se simplesmente preferisse agradar a sua família, mestres e amigos, Paulo não teria pago um preço tão alto por abandonar as amarras da tradição judaica e rabínica em função da liberdade em Cristo. Nesta vida, sempre seremos servos de um de dois senhores. Paulo, no passado, carregava o jugo da escravidão, mas, uma vez tendo sido liberto do poder do pecado pela redenção que há em Cristo, passou a ser escravo da justiça, servo, no original grego doulos, de Deus. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim, não é segundo o homem. Porque eu nem o recebi de homem, nem me ensinaram, porém mediante a revelação de Jesus Cristo.
Porque ouvistes minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus, e a assolava. O judaísmo é a fé e o modo de vida do povo israelita desenvolvido durante séculos que separaram Et do NT, chamado também de período interbíblico. Até hoje, nacionalidade, língua, religião e política são partes indissociáveis da vida de um judeu fiel em qualquer parte do mundo. O termo é derivado de Judá, o reino do sul que se extinguiu por volta do século VI a.C. com o exílio na Babilônia, onde hoje se situa o Iraque. A Igreja de Deus no NT equivale à Assembleia do Et, a Comunidade do Senhor. Superava na religião judaica muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que me separou desde ventre de minha mãe, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue. O vocábulo original gentios significa literalmente povos ou nações. No entanto, comumente seu sentido designava estrangeiros, portanto, pagãos, não adeptos da religião judaica, ou sem fé em Deus. A expressão pessoa alguma pode ser traduzida literalmente por carne e sangue, que no NT sempre se refere a fraqueza e ignorância humanas. Nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia, e outra vez retornei a Damasco. Jerusalém sempre foi o centro religioso do judaísmo e o berço cultural do cristianismo. Paulo lembra que assim que recebeu a conversão e o chamado missionário, partiu para pregar nas regiões da Arábia, dominada pelo rei Aretas, no reino nabateu da Transjordânia, que se estendia de Damasco ao Suez, a sudoeste. Damasco foi a antiga capital da Síria, chamada de Aranuete. Paulo foi convertido por Cristo na estrada que ligava Jerusalém a Damasco. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro, e permaneci com ele por 15 dias. Esta visita corresponde à mencionada por Lucas. O nome grego Petros Pedro é baseado na tradução do nome aramaico Kefa, Cefas, que significa pedra ou rocha. Tal nome designa uma das qualidades do seu portador. Mas dos outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. Tiago foi um dos filhos de Maria e José, e portanto, irmão de Jesus. Foi também líder dos presbíteros da Igreja do Senhor em Jerusalém. Ora, acerca das coisas que vos escrevo, digo perante Deus que não minto. Depois eu vim para as regiões da Síria e Cilícia. A Cilícia, nessa época, estava anexada à Síria e sob o domínio do Império Romano. A principal cidade da Cilícia era Tarso, onde Paulo nasceu e foi criado, e agora lhes anunciava o Evangelho de Cristo, porém, só ouviram dizer que aquele que nos perseguia no passado prega agora a fé que outrora destruía. E glorificavam a Deus por mim. Então, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus.